Abençoado seja o dia de hoje, né? Boa tarde. Tô aqui em mais uma sexta-feira para falar um pouquinho com vocês sobre literalmente pronto, falei, tô leve. E um pouquinho antes de eu começar a gravar, eu recebi, né, uma ligação de uma pessoa muito amiga minha, muito amiga mesmo. Ela é filósofa. A realidade é ela e o esposo são filósofos. E ela é um desafio para mim como terapeuta, sabe que eu vou estar falando sobre ela. Porque são pessoas que eu acredito que tenham uma fé incrível, incrível. Mas eles mesmos têm dúvidas sobre isso. E quando a gente começa a ter muita dúvida e incerteza, o negativo ele aproveita, né, desse espaço e acaba fazendo coisas na nossa vida que não vai ter muito progresso. Que por mais que a gente tente, por mais que a gente queira correr atrás daquela situação ali para ficar tudo bem, você acaba se sentindo um pouco mais travado, né? E não consegue desenvolver o campo espiritual de uma forma mais mágica, numa plenitude. Ela estava falando que eu ia gravar o vídeo de hoje e a pessoa, eles dois, né, em comum acordo, brincando na chamada, falaram assim: fala um pouquinho sobre você, fala um pouquinho sobre o que você acha sobre alguns determinados assuntos para dar certo. E eu mudei um pouco o foco, né, do que eu ia falar hoje, que eu ia até continuar falando sobre Oxum, e eu vim falar sobre um assunto que o tempo acabou. Acabou o tempo. O que eu acho, né, falando propriamente dito, como ela me pediu para falar, porque ela sentiu uma necessidade e ela é muito trabalhada pelo espiritual de uma forma positiva, porque ela é muito sensitiva, ela empata, sabe? Ela sente aquelas vibrações. E ela não aceita isso, cara, na vida dela. Mas como tem pessoas hoje em dia que por medo, vergonha, não aceitam que dentro delas tem uma magia diferente, especial, e tem medo de procurar, né, um auxílio, uma comunicação, por ter medo, propriamente dito, de uma religião específica. E eu não estou discordando, não. Eu concordo que quem não entende dessa magia literalmente não está preparado ainda, como eu vi até num post essa semana, para ter essa conversa. Sabe por quê? Como deu certo na minha vida, para algumas pessoas isso pode ser visto de uma forma equivocada para o lado negativo, vamos colocar assim, porque dizem que Exu é o negativo da nossa história, né? O Exu, ele é o que rouba o marido da esposa, a esposa do marido. Bota o Exu sendo representado, misticamente falando, de uma forma comedor de criancinha. É mais ou menos isso, sabe? De tão horrível que colocam a figura de um orixá que prova para mim todos os dias que ele é a saúde da criancinha, que ele é a vitória daquela criança, que ele também pode ser a vitória daquele adolescente, a vitória daquele adulto, daquele jovens senhores e senhoras, porque todo tempo é tempo de começar. Todo tempo é tempo de você olhar o que está errado na tua vida e você querer mudar a tua história. Então o Exu, ele trabalha na minha vida ensinando e mostrando para as pessoas que antes nós tínhamos tempo ainda de ter certas dúvidas. De será se minha vida não está legal, mas eu fazendo só continuando ela, porque é assim que tem que ser, ela vai dar certo. Ou então, a pessoa é positiva demais. Não, tem alguém, tô com uma vibração positiva, vou lá e vou conseguir. Vai conseguindo, vai conseguindo, vai conseguindo. Mas até um ser positivo demais, uma hora ele se estrepa. Só que quando você tá muito positivo, se você não tiver cuidado, se você não tiver aquela sensibilidade, poxa, que tu tá pisando ali, meu amigo, em ovos, um tropeção que você der é a perda de amputar um pé. Porque quem tá muito positivo não vai caindo gradualmente, tu vai caindo de uma porrada só. Quem é da religião sabe o que eu tô falando. Então vamos lá.
Algumas coisas que eu acredito é a magia da vida. A vida, para mim, ela tem que ser de uma forma que eu sinta essa magia dentro de mim. E eu fico feliz que pessoas que muitas das vezes não são da religião, elas confiam tanto, né, nessa magia, nessa egrégora e nessa filosofia de vida que eu tenho, e entendem um pouco o como é bom você acreditar nos itãs e nas histórias e na forma que nós vivemos e comungamos hoje dos orixás. Sabe por quê? Porque lá na mata de Oxóssi, de Ossanha, vamos botar Oxóssi, de Ossanha, dentro da magia das outras religiões, que também Umbanda e Candomblé meio que brasileiro, né? São descendentes, somos afro, teologia iorubá, nós viemos dessa essência. Porém, contudo, entretanto, vamos lá na parte do wikismo, né? Do pessoal da bruxaria, etc e tal. Não estou falando só dos iquianos, wilkianos, não. Estou falando de todos os que ouvem, porque nós temos, assim, N, xamânicos também, vamos botar dessa forma. Então, vamos entender isso aí. Candomblé fala que Ossan é o dono das nossas matas, das nossas ervas. E dentro do Candomblé a gente também tem itãs, que mostra que a Aroni, né, que na realidade significa um guardião, um auxiliador, né, de Ossan, ele fica solto pela mata. Então, nós colocamos, voltados a esse pensamento, poxa, eu acredito que tem assim, mas tu acredita que tem gnomo? Não penso dessa forma. Mas eu penso que tem seres mágicos ali, sabe? Que tudo aquilo ali é uma proteção, tudo aquilo ali é um cuidado. Então, eu também tenho que ter um cuidado pelas matas, né? Uma preservação, sim. Uma forma de não vou arrancar uma planta desnecessário. É igual, né, quando a gente vai molar para um orixá. Você tem que saber que aquilo ali, aquela carne tem que ser reaproveitada. Então tudo é uma consciência. Então a minha filosofia de vida hoje, my babinha, meu fazinha linda, falando para todos vocês, não só respondendo a você, né, my babies, a minha filosofia de vida é que se eu não ver que Exu é o meu caminho e ele é uma certeza na minha vida, mas ao mesmo tempo eu não ver que eu preciso me equilibrar para que o meu destino seja alcançado, o tempo vai parar. A atualidade. Então, seja no meu relacionamento, seja no meu trabalho, seja com a minha família, seja de repente conhecendo alguém novo, tendo um filho depois de tempo, qual o problema? O tempo é agora. Não deixar passar mais sem ser tempos proveitosos. A felicidade é agora. A nossa felicidade é nesse exato momento. Você não pode ser feliz. Se eu tiver R$1.000, vamos dar um exemplo, eu vou falar, só contar e quando eu tiver 3.000 eu vou ser feliz. Aí eu chego com 3.000. Não é assim. Eu sou feliz hoje. Eu sou feliz agora. E o que eu quero vai ser junto com a minha felicidade que eu vou alcançar. Eu acredito que o meu corpo é uma ressonância. Eu acredito que eu tenho que estar num equilíbrio mesmo para que a minha vida dê certo. Então, quando eu quis também agregar uma outra egrégora, uma outra energia para uma filosofia própria de vida, eu não quis mudar aquilo que é certo e eu acredito e eu comungo, mas eu adaptei de uma forma mais energética dentro de mim. E eu confio 100, não, eu confio 1.000.000 de vezes e continuaria confiando em Exu, em Oxóssi, em Ossan, em Oxumaré, em Omolu, em Jagum, em Iemanjá, em Oxalá, em Iobá, em Euá, entendeu? Oxumaré, em todos os orixás, todos. Ogum sempre vai ser o meu caminho, mas eu vou lhe dizer, eu também acredito na doçura do caminho de uma outra forma,
mas algum vai estar na frente. Então, isso é uma filosofia de vida. Você confiar no que teu oráculo fala. Você fazer aquilo segundo você aprende. E colocar isso na vida da outra pessoa. Você ter tão dentro de você a certeza que tudo vai dar certo. Você fazendo as coisas certas, mas não sendo otária. Você fazendo as coisas corretas, mas também não deixarem as pessoas tripudiarem em cima de vocês. E vocês terem propriedade naquilo que vocês acreditam. A ponto de você chegar, como no meu caso, eu hoje chego tranquilamente numa rede social e falo sobre aquilo que eu comungo, eu gosto e eu acredito. E eu vejo a diferença na vida de outras pessoas que às vezes não conseguem sozinhas. Então elas veem não só os meus, mas milhares de outros caminhos. De pessoas que enxergaram muitas das vezes que seu Deus, seu Orumilá, seu Orixá, seja aquele Deus e aquela egrégora que você comungue, que deu certo, e você colocar aquilo dentro da tua vida, por uma metodologia melhor de conhecimento, não só de vida, né, mas de contexto energético, de força, de poder, de empoderamento, porque nós somos capazes. Mas a diferença é como que nós vamos fazer da nossa própria vida. Entenderam, my babyinhos? Podem abençoar a vida de vocês hoje e sempre. Gente, eu sempre falo isso. Não está aguentando. Se você sentir que está com uma pressão muito forte, que você não está entendendo que coisa estranha é aquela que está acontecendo, não dê ouvido ao negativo. Procura um auxílio, né? Procura uma ajuda. E eu tenho certeza que às vezes você consultar um oráculo, ou você até mesmo fazer uma terapia espiritual, ou uma carta, ou seja o que for, mas com alguém que realmente tenha propriedade naquilo que vai fazer ou falar, é necessário um psiquiatra, um psicólogo, óbvio, isso é uma união. Então, de repente, eles mesmo sentindo isso, porque eles têm uma sensibilidade incrível, que de repente você precisa procurar uma ajuda espiritual um pouco mais, né, elevada, vamos botar assim, entender um plano espiritual na tua vida se faz necessário. Então, todos os dias vocês têm que aprender a levantar e determinar na vida de vocês que vocês vão conseguir. E se de repente alguma coisa fizer com que você não consiga, que você procure um auxílio, tá bom, my babies? Qualquer coisa que vocês precisarem, entre em contato. Eu sempre deixo aqui o número da Secretaria do Axé, o meu número pessoal também. Eu peço para que vocês deem um like se vocês gostarem, que vocês realmente se inscrevam no canal, porque querendo ou não, quanto mais pessoas inscritas, mais tem uma divulgação. E isso, né, acaba engrandecendo cada vez mais ao trabalho que eu faço com muito amor e com muito carinho. Toda sexta-feira eu dedico isso, já é um espaço que eu dediquei da minha vida, porque eu não quero saber o quantos eu vou alcançar. Eu quero saber que para alguém isso vai fazer a diferença. E eu realmente espero que seja para aqueles que estejam precisando, para aqueles que queiram mesmo modificar a vida, porque eu sei o quanto o Orixá foi capaz de modificar a minha e o quanto ele pode também fazer pela sua. Abençoado seja sempre a nossa vida e nossos caminhos.